Hoje você vai conhecer toda a trajetória de um dos grandes meio-campistas da infinita fábrica de talentos que é o futebol holandês. O famoso cara que jogava de terno e arrebentou jogando bola, mesmo muitas vezes não tendo o reconhecimento merecido. Senhoras e senhores, hoje é a história dele, Wesley Sneijder. Wesley Benjamin Sneijder nasceu no dia 9 de junho de 1984 em Utrecht, na Holanda. Provido de uma família que tinha uma grande tradição em revelar futebolistas, não tardou para que o Sneijder descobrisse sua vocação e o garoto começou a jogar ainda muito jovem. Quando tinha 7 anos, começou a jogar no infantil de um clube chamado Venloze. E daí pra frente ele ingressou nas categorias de base do Ajax, e aí passou por todas as divisões, até finalmente conseguir jogar pelo time de cima. E foi na temporada de 2002-2003 que o moleque conseguiu a façanha, mas foi de uma forma bem incomum. O treinador do Ajax era o Ronald Koeman, que estava muito bravo por conta de ter diversos jogadores lesionados, e aí ele ligou para o Danny Blind pedindo uma indicação. Claro que o indicado foi o Sneijder. E nessa temporada mesmo ele já era profissional e encantou a mídia e os torcedores. A partida de estreia ocorreu em uma goleada por 6-0, que aí já deu moral pro garoto e pro Ajax, que nessa temporada já conseguiu ganhar a Supercopa da Holanda, porém o Sneijder ainda não fazia parte do grupo. No mês de abril de 2003, depois de grandes atuações com a camisa do Ajax, foi premiado com a primeira convocação para a seleção nacional. Logicamente, a seleção da Holanda. Foi um empate em 1-1 contra a seleção de Portugal. Já na temporada de 2003-2004, o time do Ajax, que era muito bom e tinha ótimos jogadores jovens como Ibrahimovic, Van der Vaart e Ryan Babel, por exemplo, caiu na primeira fase da Liga dos Campeões e conseguiu ganhar o campeonato holandês daquela temporada, deixando os rivais Feyenoord e PSG para trás. Na temporada, o cara ganhou o prêmio de jogador revelação do futebol holandês. E já estabelecido no time, o meia jogou 38 partidas e fez 10 gols. Mesmo muito jovem, já conseguiu ser um dos convocados do treinador da Holanda. E olha que naquela época, o plantel holandês ostentava muito talento e qualidade. E no torneio em questão, jogado em 2004, que foi a Eurocopa, o Sneijder era reserva e atuou só em 2 partidas. Na semifinal, o fatídico jogo da eliminação contra os portugueses, ele nem chegou a ir a campo, e viu de fora os seus companheiros perderem por 2-1 aquela partida. Na temporada de 2004-2005, o Ajax não conseguiu ganhar títulos. Ficou em segundo lugar na Supercopa da Holanda, no Campeonato Holandês, e caiu na semi da Copa da Holanda. Na Liga dos Campeões e na Copa da UEFA, o time não conseguiu fazer boas campanhas, mas individualmente o Sneijder vinha cada vez melhor e despertava o interesse de gigantes do futebol europeu. Na temporada seguinte, Sneijder e Ajax conseguiram ganhar a Supercopa da Holanda, em que o clube bateu o PSV na final, assim como a Copa da Holanda. Títulos inéditos para a carreira do craque, que se tornava cada vez mais assistente e artilheiro, e tinha bons números para um cara da posição dele, tanto que na temporada ele jogou 31 jogos e meteu 12 gols. Depois de mais um ano jogando muito bem, esteve no plantel holandês que jogou a Copa de 2006 na Alemanha. E agora, na condição de titular da equipe, jogou todos os jogos, embora não tenha conseguido marcar nenhum gol. Dessa vez, nas oitavas de final, os rivais mais uma vez foram os portugueses, e novamente o raçudo time de Felipão aprontou para cima da seleção laranja, naquele que ficou marcado como um dos jogos mais violentos da história dos mundiais e do futebol. O Maniche fez o único gol que eliminou o Sneijder e a sua seleção. Na temporada pós-Copa 6-7, o ainda jovem, mas experiente jogador comeu a bola. Ele explodiu, ele jogou demais mesmo. Foi muito importante na conquista de mais 2 taças. A Supercopa da Holanda, em que até marcou um dos tentos do Ajax na vitória por 3-1 na final, e também da Copa da Holanda. Para você ter uma ideia, o Sneijder começou a temporada valendo 14 milhões de euros e terminou na casa dos quase 30. E aí, depois de uma temporada brilhante com 22 gols marcados em 47 partidas, o Ajax não conseguiu vencer o assédio do Real Madrid, que pagou 27 milhões de euros para tê-lo. Jogando no Ajax, o Sneijder disputou 181 jogos, marcou 59 gols, deu 45 assistências e conquistou 5 taças. Ao chegar ao Real Madrid, o jogador disse estar realizando um sonho e recebeu a camisa 23 do clube, número deixado pela lenda do futebol inglês David Beckham. O jogador chegou junto com Drent e Arjen Robben. O Real investiu pesado nos holandeses. A primeira temporada do Sneijder em Madrid foi boa, mesmo sendo sacado na maioria das partidas.
O Real conseguiu ganhar a Liga Espanhola daquela temporada, e mesmo com altos investimentos e um elenco ainda estrelado, foi só essa taça mesmo. Na temporada, o holandês disputou 38 partidas e anotou 9 gols. Agora ainda mais prestigiado no futebol europeu, foi um dos nomes escolhidos por Marco van Basten para defender a seleção nacional. E o Sneijder jogou muito bem, marcou nas goleadas diante de França e Itália, ainda na fase de grupos da Eurocopa, e na partida de mata-mata nas quartas de final. Mas a seleção perdeu para a Rússia por 3-1 na prorroga, e aí deu adeus àquele torneio. O Sneijder, em meio a isso, foi destaque, entrou para o time ideal da competição. A temporada de 2008-2009 começou muito mal para o jogador. Ele sofreu uma lesão logo na pré-temporada e ficou de fora de alguns jogos. Mas pior que isso, recentemente o jogador confessou ser viciado em álcool e como isso foi nocivo e prejudicial para sua performance. Não dei conta que a garrafa de vodka se tornou minha melhor amiga. Pude jogar muito, mas mal. Estava menos concentrado. Minha atitude era indigna com o Real Madrid. Menti para mim mesmo, dizendo que estava tudo bem. Me defendi com a inteligência futebolística, mas afundei fisicamente. E nessa temporada o jogador conseguiu conquistar só um título com o Real, que foi a Supercopa da Espanha. E essa inclusive foi a última temporada do cara no Real Madrid, que aceitou perder dinheiro e teve que vender o Sneijder por quase metade do preço que pagou. E aí a Inter de Milão resolveu apostar nele. Com a camisa merengue, o holandês foi a campo em 66 jogos, marcou só 11 gols, deu 12 assistências e conquistou 2 títulos. Com 26, o Sneijder sabia que precisava retomar a sua carreira, que teria que decidir levar a regrada e dura vida de um futebolista. E na Inter de Milão, de Mourinho, o cara se encontrou. A começar pela camisa 10, depois de toda a moral que deram para ele, porque apesar dos pesares, o talento dele era inegável. E logo nessa primeira temporada de futebol italiano, ele se tornou o maestro e o jogador mais importante do clube. Ele foi muito bem e ajudou a Inter a ganhar a Copa da Itália e o campeonato italiano daquela temporada. Só que o título mais almejado pelo clube era justamente um que não era vencido desde 1965, a Liga dos Campeões. E o time nerazzurri não era um dos favoritos, mas tinha uma equipe muito forte na defesa e muito qualificada do meio para frente. Isso fez com que José Mourinho estacionasse seu ônibus contra o Barcelona na semifinal e levasse a partida de ida por 3-1. Na volta, no Camp Nou, vitória dos espanhóis por 1-0 e a Internacional classificada para a grande decisão. Na final, o Inter de Milão e Bayern de Munique. A Inter conseguiu fazer 2-0 e mostrou ser um time muito osso duro, conquistando aquela taça de Champions. O Sneijder foi o líder de assistências do torneio, ou seja, o maior garçom. Na temporada, ele disputou 42 jogos e marcou 8 vezes. O favoritismo para a conquista da Bola de Ouro existia, mas tudo dependia do torneio de maior peso na temporada, a Grande Copa do Mundo. E o Sneijder fez uma Copa simplesmente impecável. Na fase de grupos, a Holanda teve muita facilidade para passar. Na partida de quartas de final, o jogador de 1,70 marcou de cabeça contra o Brasil e depois fez mais um, contando com a falha dos brasileiros, vitória por 2-1. No jogo da semi, ele comeu a bola diante do Uruguai e marcou um dos gols na vitória por 3-2. Já na final, o talento de Andrés Iniesta decidiu aquela Copa a favor da Espanha. Depois de uma ótima campanha, a seleção laranja amarelou. Apesar disso, o Sneijder esperava ser coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo, que numa decisão muito polêmica ficou com o argentino Lionel Messi. O Sneijder sequer pegou um pódio naquela oportunidade, que foi completo por Iniesta e Xavi. Apesar disso, foi eleito o melhor jogador da Europa pela UEFA e entrou na seleção de melhores daquela Copa. E para fechar com 5 gols marcados, foi também um dos artilheiros daquele Mundial. Na temporada de 2010-11, como já é natural, o clube não conseguiu manter os mesmos resultados incríveis. Nem o Sneijder conseguiu jogar tão bem. O time nerazzurri iniciou a temporada perdendo a Supercopa da UEFA para o Atlético de Madrid, mas venceu a Supercopa Italiana de 2010. E além do mais, ganhou o título do Mundial de Clubes da FIFA, derrotando o Mazembe. O Sneijder nem jogou essa partida, porque saiu machucado na semi. E no campeonato italiano, um amargo vice-campeonato. O rival Milan foi com a taça. Na temporada foram 39 jogos e 7 gols marcados. A temporada de 2011-12 foi marcada pela decadência de muitos atletas, e obviamente do time como um todo. Depois de conquistar a Europa, o time nerazzurri amargou uma temporada sem nenhuma conquista. Chegou mais perto na Supercopa da Itália, mas perdeu por 2-1 para o Milan. O Sneijder foi o autor do gol da Inter. Nessa temporada foram 28 jogos e só 5 gols marcados. Na Eurocopa de 2012, a atual vice-campeã mundial passou uma tremenda vergonha. A Holanda caiu em um grupo bem complicado, é verdade, mas o time não conseguiu fazer nenhum pontinho sequer. Derrotas para Dinamarca, Alemanha e Portugal, e eliminação precoce no torneio continental.
Insatisfeito na Inter, o Sneijder chegou até a declarar isso publicamente, e aí foi barrado pelo treinador. E mesmo ele tendo contrato até 2015, a sua permanência no clube ficou insustentável. O seu nome foi ventilado em gigantes como Manchester City, United e Chelsea, mas o craque acabou fechando com o Galatasaray da Turquia. Com a camisa da Inter, Wesley Sneijder jogou 116 jogos, meteu 22 gols, distribuiu 35 assistências e ganhou 5 taças. Um dos atrativos para a contratação do Sneijder foi que o Galatasaray conseguiu passar dos grupos da Champions, logo disputando o mata-mata. O último jogo do holandês pela Internazionale foi em setembro de 2012, e em janeiro de 2013 ele começou a jogar pelo clube. Na Liga dos Campeões não conseguiu ir muito longe. A eliminação foi nas quartas de final diante do Real Madrid de Cristiano Ronaldo, com direito a shows do português inclusive. Contudo, no Campeonato Turco teve melhor sorte. O Galata terminou a Liga Nacional com 71 pontos, 10 a mais que o rival Fenerbahçe, e sagrou-se campeão turco daquela temporada de estreia do Sneijder. Na temporada de 13-14, primeira que o Sneijder iniciou com o time do Galatasaray, o jogador e o clube fizeram boas campanhas. O time conseguiu vencer a Supertaça da Turquia, vencendo o Fener por 1-0 na prorroga, gol de Didier Drogba, que inclusive fez uma dupla explosiva com o Sneijder, e venceu também a Taça da Turquia, placar mínimo, gol do Sneijder, 1-0. O Galatasaray era recheado de bons jogadores e figuras conhecidas, como o próprio Drogba, Felipe Melo, Alex Telles e Casim. Nessa temporada, o Sneijder foi a campo em 42 jogos e marcou 17 vezes. Depois do término da temporada, o Sneijder desembarcou aqui no Brasil para jogar mais uma Copa do Mundo, a terceira e a última da sua carreira. A Holanda fez boa campanha, jogou bem, não tanto quanto em 2010, assim como o Sneijder, mas já foi o suficiente para bater uma semifinal. E daí na Arena Corinthians, os holandeses não saíram do zero contra a organizada Argentina de Messi. Na decisão por pênaltis, o Sneijder foi um dos jogadores que perdeu a sua cobrança. A Argentina, por sua vez, guardou todos e avançou à final. A Holanda decidiu o terceiro lugar e atropelou a abalada seleção brasileira, vencendo por 3-0 aquela partida. Na temporada de 14 e 15, o Galatasaray voltou a ganhar o campeonato turco e venceu também a Taça da Turquia. Na Liga dos Campeões, o time jogou muito mal e terminou só com um pontinho em um grupo que tinha Borussia, Arsenal e Anderlecht. A temporada foi boa em termos de números, 44 jogos e 14 gols. A temporada de 15 e 16 já era a quarta do Sneijder com a camisa do clube, e claro que assim ele ganhava cada vez mais respaldo e admiração do torcedor fanático turco. E nessa temporada o cara acumulou mais 2 taças para sua galeria. O Galatasaray foi campeão da Supertaça da Turquia, derrotando o Bursaspor por 1-0, assim como na Taça da Turquia, em que a vítima foi o rival Fenerbahçe. Mais 2 títulos coletivos, porém individualmente o nível e o rendimento do Sneijder caíam conforme a idade chegava. Foram 40 jogos e 6 gols. A temporada de 16-17 foi a última do jogador no clube turco. Para variar, ele conseguiu a Supertaça da Turquia, derrotando o rival Besiktas. No campeonato turco, o clube terminou só em 4º lugar, e o Sneijder foi o maior assistente da competição. E aí no dia 3 de junho de 2017, o cara fez seu último jogo com a camisa do Galatasaray. Foi uma vitória contra o Konyaspor pela 34ª rodada, a última do campeonato nacional. Com a camisa do Galatasaray foram 175 partidas, 46 gols, 44 assistências e 8 canecos levantados. Depois disso, já veterano jogador partiu para a França para defender o Nice, mas depois de um desempenho bem abaixo do esperado, acabou deixando o clube, que tinha como principal trunfo uma ótima campanha no campeonato francês na temporada anterior, que resultou no 3º lugar e na classificação para o playoff da Champions, que inclusive o time não passou. No Nice foram só 8 jogos e nenhum gol marcado. Ainda nessa temporada, só que em janeiro de 2018, o meia foi para sua última aventura futebolística, que foi no futebol do Catar, mais precisamente para defender o Al-Gharaha. O clube terminou o campeonato nacional em 5º lugar e caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, mas não passou a temporada em branco, pois ganhou a Taça da Liga do Catar. O Sneijder teve bom desempenho e sobrou em um campeonato de baixo nível técnico. Ele fez 11 gols em 17 partidas. Vivendo um momento muito conturbado, a seleção holandesa não conseguiu classificação para a Euro de 2016 nem para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E a Copa de 14 aqui no Brasil foi a última competição que o Sneijder jogou com a camisa do seu país. Mas ele continuou sendo convocado até o ano de 2018,
quando fez seu último jogo com a camisa laranja. Foi um amistoso contra o Peru. Sendo assim, defendendo a Holanda, Wesley Sneijder disputou 134 partidas, marcou 31 gols, deu 32 assistências e não conseguiu ganhar títulos. A temporada de 2018-2019 foi a última de um dos melhores e mais talentosos meias dessa geração. O Sneijder conseguiu, juntamente com o seu clube pelo segundo ano seguido, ganhar a Taça da Liga do Catar. E esse foi a sua última taça como jogador. E aí, em uma entrevista à emissora do Utrecht, clube da sua cidade, ele anunciou oficialmente que estava pendurando as chuteiras. No Algarra, o Sneijder disputou 30 partidas, meteu 20 gols e ganhou esses 2 títulos. Jogando pelos clubes, o holandês foi a campo 576 vezes, meteu 158 gols, deu 143 assistências e ganhou 22 taças. Segundo a imprensa holandesa, no ano passado, 2020, o Sneijder largou a aposentadoria e começou a treinar em um clube da 5ª divisão da Holanda. E ainda acredita-se que o ex-jogador pensa em atuar pelo clube da sua cidade natal, o Utrecht, clube no qual ele tem um carinho muito especial. Um jogador que poderia ter sido e ganhado muito mais. Um daqueles casos de um talento fora de série, mas que permaneceu por pouco tempo no auge que podia. Mas ainda assim, foi um multicampeão, um cara consagrado, um dos maiores da história do futebol holandês. Se você curtiu esse vídeo, essa história, deixa tua curtida e faça tua inscrição nesse canal que semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!